precisa nem que se preocupar que está correto, mas que você acha que está, coloca no chat, né, o resultado. Professor, você está me Pois ouvindo? não? Estou, Gustavo. Muito bem. Bom dia. Bom dia. Eu tinha conversado com o senhor na segunda-feira para o senhor mandar o e-mail lá da coordenação e tudo, mas parece que já resolveram, entendeu? Ah, resolveram? Já Ótimo. resolveram. Aí me dispensaram. Aí eu vim aqui só para avisar mesmo. Certo. Tudo bem, Gustavo. Tá certo. Já aproveitou Ótimo. já e Foi bom brigadão e porque valeu. você já fica com esse... Mas eu vou mandar esses slides que nós estamos terminando, eu vou mandar também para você, viu? Você fica com a parte de estrutura atômica toda completa. Tá bom, Gustavo? Beleza. Tá bom. Mas Tá, aí, como Gustavo. já foi aproveitado, eu vou tentar adiantar outras coisas aqui agora que eu tenho. Exatamente. Não é só para você ter, quando precisar, estuda. Tranquilo. Valeu, professor. Tá, valeu. João Mota, você não conseguiu encontrar os slides? Pode, João Mota, pode mandar. Não foi. Não, veja bem. Acho que você não percebeu. Eu não estou mandando os slides para o SIGA. Eu mando para o e-mail da turma. Exatamente. Não encontrou lá no SIGA. O que eu mandei foi através, tá certo, viu? Foi através do e-mail da turma. Não, é o e-mail que você tem no SIGA. É aquele e-mail que está no SIGA que eu mandei. Chegou porque eu fui olhar na listagem que eu enviei e todos os alunos estavam lá. Coloque o seu e-mail. Você pode ter, não sei o que é que está vendo, mas qual é o seu e-mail? Coloque aí, por favor, no chat. Certo. Então, coloque o e-mail que você prefere que eu envie. Que aí eu troco lá na listagem que nós temos. Foi esse daí mesmo que você... Mas eu tenho a impressão que foi esse e-mail aí que eu encontrei lá. Enfim, você me deu na aula passada esse e-mail. João Pedrosa Santana, né? 0714 @gmail. Mas veja se não está no spam. Eu vou mandar novamente. Pronto.
Aí, na aula passada, quando eu terminei a aula, eu fui olhar. E estava este aí, né? O e-mail que você... Aí eu não mandei mais, porque achei que você já tivesse recebido, né? Na primeira vez. Inclusive, eu mandei, até anotei aqui, no dia 11 de março. Foi no dia 11 de março que eu mandei, viu? Mas eu coloco, eu mando, tento mandar novamente. Não tem problema, não. Murilo, o que você escreveu em relação ao que o problema pede não é esse. O que você escreveu é a absorção de energia. Ou seja, o elétron se encontra, como você fez, se encontra inicialmente no nível com N igual a 2, no segundo nível de energia. E aí, a energia desse nível, como você vê, menos 0,54, né? Aí, vezes 10 a menos 18 Joule. Aí você trocou, você fez como fosse uma absorção, mas não é. Veja, do diagrama de energia, tal. Energia do fóton de luz emitida quando o elétron passa do nível 3 para o 2. Olha, ele está inicialmente aqui e vem para o 2. Ele perdeu energia. Aí a gente faz a pergunta, e essa energia que ele perdeu foi transformada em quê? Está entendendo? Aí você tem que pensar em quê? O que você propôs como solução é o inverso. Ele vai estar no segundo nível e passou para o terceiro nível. O que foi que aconteceu? Ele absorveu energia. Absorveu energia como? Pronto, você pode ter iluminado com a determinada radiação, cujos fótons dessa radiação têm energia que vai ser essa diferença, como você apresentou. Vai ter essa energia aqui. Mas isso é quando ele passa do 2 para o 3. Aí você vê que não é isso. Tá certo? Se não fosse, se eu tivesse pedido a absorção, né, a energia necessária para levar o elétron do nível 2 para o 3, eu teria acertado. Correto? Mas faça novamente, por favor. Só trocar. E aqui você cometeu um engano. Qual foi? Olha, menos 0,24. Ou seja, você tem 0,24 aqui. E aqui você tinha mais, porque é o menos aqui, com esse menos dá mais. 0,54 menos 0,24. Então, não é negativo. Né? Então,
valor positivo, que indicaria que você estava cedendo energia, ele absorveu energia para passar para o outro nível. Nesse caso aqui, com negativo, está dizendo que ele liberou essa energia. Liberou energia. E não foi, ele absorveu do jeito que você montou o problema. Pronto, então já é só Murilo que tentou, não é? Deixa eu ver se tem mais algum aluno que... ninguém mandou. Vocês têm que fazer isso, vocês têm que se interessar em fazer esses problemas. Como é que você quer aprender? Eu vou dar mais 5 minutos. Senão, eu não vou nem dar a resposta e vamos iniciar a aula na parte 2 do primeiro capítulo. Ô, professor, esses valores de energia aí precisam ser divididos por N ao quadrado? Bruno Sabino, no primeiro dia de aula, eu entreguei o calendário de todas as provas, né? E no SIGA você encontra. Vai ser no dia 4 de abril, a primeira prova.
Bom, ninguém fez aí a questão. Vamos para frente. Então, vamos iniciar a segunda parte do primeiro capítulo, né? Eu gosto de iniciar com esses slides que mostra a todos vocês, né, que o átomo de Bohr ele só resolveu a questão do átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio e íons que tem somente um elétron, né? E ele foi um átomo que o Bohr com o Rutherford lançaram em 1913. Né? Aqui você está vendo de 11 a 27, foi quando o Rutherford fez a parte do núcleo, e em 1913 o Bohr fez a questão do elétron, a questão da eletrosfera, e aí você tinha um modelo, né, que funcionou até 1927. Mas a ciência avançou e novos experimentos, novas questões foram levantadas. Portanto, o modelo do Rutherford e Bohr não sobreviveu depois de todo esse tempo, né? Em 1927 veio uma nova, um novo modelo para o átomo. E é um modelo que você pode aplicar a átomos não só que tenham um elétron, como o caso do hidrogênio, mas para os demais átomos da tabela. Quem propôs foram esses cientistas que eu estou mostrando, Max Born, Werner Heisenberg, esse Jordan, todos da Alemanha. Schrödinger, da Áustria, e Dirac, da Inglaterra. Então, todos eles físicos, né, com exceção desse Dirac, que era matemático, e ajudou muito na parte matemática desse novo modelo. Agora, esse novo modelo está baseado em alguns fundamentos, né? E forma a base do que se chama mecânica quântica, né? Mecânica quântica, que é uma mecânica que é bem aplicada, com bons resultados, né? Com resultados que você aplica em diversos problemas das ciências, né? O nosso interesse aqui é na questão dos átomos. E aí nós vamos estudar a questão de orbitais, né? Nós temos vários tipos de orbitais. Cada um tipo de orbital tem a ele associado um conjunto de 4 números que a gente chama números quânticos. E aí a gente vai estudar essa questão. E você, após aprender esta base, nós vamos estudar a tabela periódica e você vai aprender, então, a fazer a distribuição dos elétrons na eletrosfera dos átomos que nós temos. Então, veja, primeiramente, a base para este modelo, né, para o átomo com base na mecânica quântica. Quais seriam?
primeiro que nós já vimos, né, foi aquela ideia do Planck, da quantização da energia, em 1900, para explicar aquela questão da emissão de radiações por corpos aquecidos. Depois nós temos uma proposta feita pelo francês Louis de Broglie em 23. Este modelo aqui é o que nós chamamos modelo da dualidade partícula-onda. Tá certo? Uma partícula sendo, né, diminuta como o elétron, por exemplo, né, ele apresenta um comportamento de ondas. Certo? Quando você aumenta a massa dessa partícula, já se torna um corpo, ele apresenta comportamento ondulatório, mas como a massa é muito grande, a gente não observa este fato experimentalmente, o comportamento ondulatório de um corpo macroscópico. Mas para elétrons, eu vou mostrar um experimento que mostra realmente que a massa do elétron, que é uma partícula com massa, né, tem a ele associado um comprimento de onda, uma onda associada a ele. Por isso, dualidade partícula-onda. Depois vem uma hipótese do Heisenberg. É o que nós chamamos de princípio da incerteza. É que você, para partículas microscópicas, como o elétron, você não pode precisar, né, com exatidão a velocidade e a posição desta partícula. Né? Nós sabemos que para corpos macroscópicos, a gente pode, um carro vai numa estrada, né, daqui para Recife, e num ponto aí da estrada, passando em Goiânia, você pode precisar a posição e a velocidade dele. Portanto, como ele tem massa, a gente diz a posição e o momento linear, que é o produto da massa vezes a velocidade. Mas você pode dizer simplesmente, eu posso, para um objeto macroscópico, determinar com precisão a sua posição e a sua velocidade. Para o objeto microscópico, nós não podemos. Aí a gente mostra aqui que não é possível fazer essa medida com precisão da posição e da sua velocidade, ou momento. Bom, então, veja, não houve assim um experimento único, como nós, quando descrevemos o átomo de Bohr, de Rutherford, nós fomos construindo, né? Foi descoberto o elétron, naqueles experimentos dos tubos de raios catódicos, depois o Rutherford descobriu a questão do núcleo, onde você vai ter os prótons, cargas positivas, né? Todos esses tinham experimento. Já essa mecânica quântica, né, não tem um experimento somente. Então, você tem uma série, né, de experimentos ou simplesmente postulados, como é o caso do princípio da incerteza. Né? Então, nós vamos ver, né, essas três ideias fundamentais. A de Planck não precisa mais ver, que nós já descrevemos para vocês. Mas vamos descrever a de Broglie e do Heisenberg. Essa aqui é a ideia do Planck, que nós já estudamos, né? E vamos ver a ideia do de Broglie, que é a hipótese da dualidade partícula-onda. Ele é um francês,
que, nesta data, 1924, ele fez o seguinte raciocínio. A radiação eletromagnética, como nós estudamos, ela pode ser representada por uma onda. Inclusive, nós vimos que ela tem velocidade, a onda, que é no vácuo a velocidade da luz, dessa radiação eletromagnética, tem a frequência, tem comprimento de onda, etc. Né? E a radiação eletromagnética associada, uma radiação associada a uma partícula, o fóton, né? Que é o fóton de luz. Não é isso? Isso nós vimos. Agora, uma partícula de matéria, como o elétron, por exemplo, ele pode apresentar comportamento ondulatório, certo? Então, é uma pergunta que ele fez, fazendo esta comparação, radiação eletromagnética com a onda. E o fóton, nós não vimos, uma partícula de luz, né? Com energia dada por H nu. Ele fez o mesmo raciocínio, né? Se é matéria, não pode apresentar comportamento de onda, já que onda pode apresentar o comportamento de uma partícula, que um fóton, né? Então, esta questão que ele propôs foi verificada que isso acontece em um experimento que nós vamos escrever, né? Então, veja, a hipótese de de Broglie, né, consta que a matéria em movimento, uma partícula, um elétron, por exemplo, ela apresenta o comportamento de uma onda. Então, se ela está se deslocando, ela tem massa e tem a velocidade. Não é isso? E associada a esta partícula, né, será que nós vamos encontrar uma onda associada, né? Uma onda que tem um comprimento, tem aquelas características, frequência, comprimento de onda. Ou seja, se ela tem massa e tem velocidade, ela tem momento linear. E esse momento linear vai ser igual a que a razão da constante de Planck dividida pelo comprimento de onda. Aqui você tem uma onda que se chama onda de matéria. Correto? Elétron é uma partícula de matéria. Então, a proposta que ele faz é que esta partícula tem características de onda associada a ela. E se é onda, vai ter comprimento de onda, vai ter frequência, tá certo? Então, na proposta dele é que uma partícula com massa e velocidade, com momento linear, apresenta-se com característica de uma onda, com comprimento de onda, que a gente chama agora uma onda associada à matéria, onda de matéria. Foi esta a conclusão que ele tirou, que pode ser verificada, a verificação experimental foi exatamente quando ele incide em um cristal, um filme cristalino, um feixe de elétrons. Porque quando você tem este cristal e incide raio-x, e nós já vimos que tem característica de uma radiação eletromagnética, portanto, uma onda, né? Quando incide neste cristal, ele
proporciona, né, uma figura de difração que nós estamos observando, né, no anteparo. Então, aqui seria o espectro de difração de raio-x. Se, em vez do raio-x, ele usar elétrons que têm característica de partícula, nós já vimos, até foi determinada pelo próprio Thomson a razão carga-massa, né? Então, você tem aqui, tentando o mesmo experimento, usando elétrons em vez de raio-x, obtém uma figura de difração. Aí que você chama espectro de difração de elétrons. E quando foi com raio-x, espectro de difração de raio-x. Quando você compara um com o outro, você não nota mudanças radicais. Não tem. Apresenta o mesmo comportamento. Ou seja, elétrons que têm massa e são partículas microscópicas. Quando ele fizer o experimento da mesma natureza feito com raio-x, tem característica de onda, apresenta a mesma resposta, o mesmo tipo de espectro. Com isso, chegou-se à conclusão que a ideia de de Broglie, que chama-se também a hipótese de de Broglie, afirma que partículas microscópicas apresentam o comportamento duplo. Em experimentos, como usando raio-x, apresenta comportamento de onda. E em experimentos com feixe de elétrons, partículas, né, também apresenta o mesmo comportamento. Né? Então, nós temos esta chamada dualidade partícula-onda. E mais de um cientista, não foi o de Broglie, não foi de Broglie quem realizou esses experimentos. Foram dois outros cientistas, até porque ele era um físico. Ele era um físico teórico. O francês era um físico teórico. Mas dois outros cientistas, o Peter Thomson, filho do Joseph Thomson, o que descobriu a natureza do elétron como partícula, quando ele encontrou a razão carga-massa. Já o filho Thomson, Peter Thomson, em 1926, ele encontrou, neste tipo de experimento, usando elétrons como radiação, que esses elétrons comportavam-se da mesma forma que ondas como raio-x. Por quê? Porque eles apresentam o mesmo padrão de difração quando passam por dentro de cristais. Né? Por que isso? Porque os cristais sólidos, a distância entre um átomo e outro é muito pequena. E o feixe, quer do raio-x, quer de elétrons, quando eles passam entre essas pequenas distâncias entre os átomos, ele produz o efeito, né, que é detectado como a difração, no caso de raio-x, e aqui difração de elétron. Também, em 1927, Davidson e German, aqui dois americanos, fizeram o mesmo tipo de experimento, encontraram os mesmos resultados. E aí, né, a hipótese levantada por de Broglie ficou aceita no mundo científico. Toda matéria em movimento
tem a ela associado uma onda. É uma onda de matéria de de Broglie, porque a hipótese foi feita por de Broglie e foi encontrada experimentalmente. Para ilustrar melhor esta hipótese dele, a gente tem, a gente pode fazer esse diagrama aqui. Ou seja, se você tem uma partícula, essa partícula é matéria. Muito bem. Então, essa partícula vai ter energia. Tem energia. Essa partícula de matéria tem momento, produto da massa vezes a velocidade. É o momento linear que vocês estudam aí na Física 1, se já não estiverem estudando. Momento linear. Então, a característica de partículas. Então, ele tem um momento linear e ela tem também energia, né? Tem essas duas propriedades. Agora, e se for uma onda, não é? For uma onda, nós sabemos que ela tem frequência. E a onda, ela tem comprimento de onda. E qual é o elo que vai unir esta radiação e a matéria? Quando você tiver nesta situação, a onda vai ser a constante de Planck que vai unir a noção que você teve de frequência da radiação e a energia relacionada com o fóton, não é? Que é uma partícula de luz. Tem energia. E se você fizer a relação do momento linear, que é característica de matéria, e o comprimento de onda, característico de uma radiação, a constante de Planck também vai fazer esta relação entre as duas. E aí você vai ter que o momento linear é igual à constante de Planck sobre o comprimento de onda. Ou seja, o comprimento de onda é inversamente proporcional com o momento linear. Este comprimento de onda, aqui que vocês estão observando, é a matéria com características de radiação. A matéria, uma característica, né, que nós sabemos que ela tem, é o momento linear, o produto massa vezes a velocidade. E quando você relaciona com o comprimento de onda, da onda associada à partícula, você vai ter esta relação inversamente, né, com o momento linear. E quem está unindo é a constante de Planck. Quando você vem para cá, aí você relaciona também a frequência da radiação associada à partícula. E como é que você relaciona essa frequência? Você relaciona com a energia da partícula. Então, a energia está relacionada com a frequência por quem? A constante de Planck. Você está vendo que a constante de Planck serve para fazer esta relação entre partículas microscópicas, como o elétron, que se sabe que tem massa, tem velocidade, portanto, tem momento linear, tem energia também, né? E a onda associada
a esta partícula? Tem comprimento de onda e tem frequência. E a união da energia com a frequência, a união do momento linear com o comprimento de onda, esta relação que vocês estão vendo, é feita pela constante de Planck. Portanto, energia e momento são quantidades relativas às partículas de matéria. Por isso que eu coloquei vermelho aqui para associar tanto a energia quanto o momento à matéria. A partícula é matéria, né? Estão relacionadas com quem? Com frequência, energia aqui com a frequência, o momento linear com comprimento de onda. São quantidades relativas a quem? A ondas. A ondas. Né? E o que é mais interessante e mais importante, você verificar que esta união de partícula ter comportamento de onda e vice-versa é exatamente a constante de Planck, que faz este elo entre esses dois conceitos, partícula e onda. Nós podemos fazer aqui, mostrar em duas ilustrações, o seguinte: quando você tiver uma bola de basquete, 600 gramas, por exemplo, e você jogar essa bola, ou uma bola de futebol, você dá um chute nessa bola, é matéria. É matéria. E se é matéria, nós já vimos, com base no estudo de difração de elétrons e difração de radiação eletromagnética, nós vimos que tem uma relação entre as duas, matéria e radiação eletromagnética. Agora, quando você chuta uma bola, 600 gramas, é bem diferente do que o elétron, né, que tem um valor de 10 a menos 27 gramas. Então, você vai, nesses dois probleminhas que eu vou apresentar, você vai verificar por que a gente não associa a objetos macroscópicos o comportamento de onda. Né? A bola com 600 gramas. Você vai ver que não dá para a gente relacionar com o comportamento ondulatório da bola de futebol. E aí, muito menos se você tem um automóvel passando, né, a alta velocidade, né, não dá para você associar ao comprimento de onda de uma radiação que está associada ao automóvel. E vocês vão verificar, depois que eu mostrar os cálculos, o porquê você não dá para comprovar o comportamento ondulatório de objetos macroscópicos, mas sim microscópicos, como o elétron. Tá certo? Então, vamos fazer, inicialmente, o exemplo do elétron. Né? Um elétron que se move com velocidade de 1,2 vezes 10 elevado à quinta metros por segundo. Depois nós vamos fazer o cálculo, né, para uma bola de 600 gramas, objeto macroscópico, e com velocidade 100 km por hora, que é mais ou menos um chute assim, né, que muitos jogadores, né, chutando a bola, conseguem, né, a esta velocidade. Bom, então vamos ver inicialmente o caso do elétron. E aí nós queremos saber qual é o comprimento de onda associada ao elétron com esta velocidade. Portanto, pela equação, né, você vai tirar o valor do lambda. Né? Então, vai ficar lambda, vai ficar H sobre momento linear. Vamos lá. Então, está aqui. Lambda, comprimento de onda,
É a constante de Planck sobre o momento linear do elétron. Bom, constante de Planck está aqui, 6,63 10 a 34 Joule vezes segundo. Dividido pela massa do elétron, que está aqui, 9,11 vezes 10 a 31 quilogramas. E a velocidade, 1,2 vezes 10 elevado a 5 metros por segundo. 1,2 vezes 10 elevado a 5 metros por segundo. Então, fazendo essas contas, né, fomos dar a resposta em angstrom. Pronto. Quando você faz aqui o produto, né, o que é que você vai encontrar? Você está trabalhando no sistema internacional. Né? Joule, segundo, metro, segundo. Tá. Quando você faz essa conta, você vai obter como comprimento de onda 6,065 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Agora, vamos passar para angstrom. Aí nós sabemos que um angstrom é igual a 10 elevado a menos 10 do metro. Então, está o fator de transformação, nós colocamos na forma de fator unitário. Então, cancela metro com metro, né? E você vai obter a resposta, que é o comprimento de onda do elétron que tem esta velocidade. 60,65 angstrom. O fator está aqui, né? Um angstrom é 10 a menos 10 metros. Então, você está vendo, né, que aqui é o comprimento de onda associado a uma matéria. Que matéria é essa? O elétron, que tem massa e tem velocidade, portanto, tem momento linear. Então, está aqui. Tá? Agora, vamos encontrar o comprimento de onda associado à bola, uma bola de 600 gramas, cuja velocidade é 100 km por hora. Então, a gente vai fazer o mesmo tipo de cálculo. Aí eu já estou colocando a constante de Planck, né? Constante de Planck dividido pelo momento linear. Momento linear é a massa da bola, passamos de gramas para quilogramas, 0,6 quilogramas, 100 km por hora, 100 km por hora, a velocidade, não é isso? E aqui nós fizemos já a mudança de unidades, não é? Porque a gente quer obter também em angstrom, tá certo? Bom, sabemos que hora nós passamos para segundo, né? E daí nós vamos obter 3,98 vezes 10 a menos 15 angstrom. 3,95 vezes 10 a menos 15 angstrom. Este cálculo nos deu o valor do comprimento de onda de uma bola de 600 gramas a esta velocidade, 100 km por hora. Quando você compara um resultado com o outro, você vai tirar a seguinte conclusão. Um comprimento de onda de 60 vezes 65 angstrom, associado ao elétron, com esta velocidade, é factível de ser encontrado, né, experimentalmente. Nós não mostramos o experimento em que nós temos aqui um feixe de elétrons apresentando comportamento de partículas, apresentando comportamento de onda. E vocês estão vendo
que o espectro é igual da difração de raio-x, que é onda, né? Então, quando você obteve comprimento de onda da ordem de 6,65 angstroms, você pode obter um experimento que comprove, como nós vimos, que comprova que o elétron apresenta características de uma onda. O elétron, que é matéria, tem massa, apresenta comportamento de onda. E é uma onda que tem um comprimento que você pode determinar isso experimentalmente, não tem problema nenhum. Já no caso da bola de futebol, é matéria, é matéria. E você está vendo que apresenta associada a esta matéria com esta velocidade um comprimento de onda 3,98, 10 elevado a menos 15, correto? Não tem dúvida. Só que nós não temos aparelho nenhum para obter um resultado desta natureza. Veja, 3,98 vezes 10 a menos 15 angstrom. É um comprimento de onda tão pequeno que você não é incapaz de montar um experimento para encontrar as características, né, ondulatórias, que é o comprimento de onda, dessa bola de futebol, que deixou de ser uma partícula, né? Agora é um objeto macroscópico. E à medida que você vai aumentando a massa, o comprimento de onda vai decrescendo. Tá certo? E aí você não tem experimento para mostrar a característica ondulatória do objeto macroscópico, ou seja, da onda associada a objetos macroscópicos. Por isso é que nós não falamos para os objetos macroscópicos a respeito do comprimento de onda associado a este objeto, correto? Mas para microscópicos, sim. E como os átomos são formados por elétrons, né, prótons, objetos microscópicos, então a gente pode encontrar, né, experimentos, como foi o caso da difração, né, de elétrons, o comportamento ondulatório dessas partículas microscópicas. Então, isso foi uma das ideias que levou a esse novo tipo de mecânica, a mecânica quântica, mecânica diferente da mecânica de Newton, a mecânica clássica, né? Que surgiu não só dessa ideia da dualidade partícula-onda, foi também pela ideia do Planck, do quantum de energia, não é? E mais uma terceira ideia que foi apresentada por Heisenberg, um alemão, como eu mostrei, e ele se chama o princípio da incerteza. O que é que se trata esse princípio? Bom, o fundamento, e aí tem a proposta, é impossível medir simultaneamente ambos a posição e o momento linear, ou então a gente diz a posição e a velocidade de um elétron com exatidão. Isso está sendo apresentado em termos do elétron, né, mas para qualquer partículas microscópicas. É impossível você medir
com precisão, né, a posição e a velocidade de um elétron, com bastante exatidão. Por que isso? Por que isso acontece? Veja bem, você tem o núcleo com um próton do átomo de hidrogênio, por exemplo, e você tem um elétron numa das órbitas de Bohr. Bom, aí você quer bolar um experimento em que você consiga medir a posição do elétron em relação ao núcleo, por exemplo, a posição, bem como né, a velocidade ou o momento. Né? Porque o momento é diretamente proporcional à velocidade, você tendo a massa como constante de proporcionalidade. Então, você não pode medir, né, ao mesmo tempo, com precisão, você mede a velocidade e a posição. Não pode. Por que isso? É bem fácil a gente compreender. Você vai ter o seu elétron numa determinada dessas órbitas de Bohr, por exemplo. Então, ele está, e você... Deixa eu ligar aqui a bateria, por favor. Então, você está com o elétron lá numa órbita e você quer, então, encontrar a posição do elétron, bem como a sua velocidade. O que é que você tem que fazer para fazer uma medida desta posição? Né? O que é que você tem que fazer? Usando um microscópio, por exemplo, né? Você olha e vai localizar a posição do elétron. Ora, e como é que você enxerga este elétron? Você liga a lâmpada do microscópio, então vai ser incidida um fóton de luz, vamos raciocinar com um fóton, se choca com um elétron, e o que é que acontece? Ele vai retornar ao seu olho. Você está olhando no microscópio. Então, você só pode enxergá-lo você iluminando. O aparelho já é preparado para você emitir uma luz que vai dar a posição que ele se encontra. E aí retorna e você olha a posição. Correto? Tem que prestar bem atenção nisso. Quando a gente observa qualquer objeto na nossa frente, é porque tem uma luz, pode ser a luz da sua sala, pode ser do seu quarto, pode ser a luz do sol, vai bater no objeto e retorna, reflete, né, no seu olho. Aí você consegue. Se ficar tudo escuro, você não detecta. Né? E aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o fóton HNU, né, nós já vimos que ele tem a energia e tem comprimento de onda também, tá certo? Tem comprimento de onda também. Tem a frequência, né? De tal forma que quando ele se choca com o objeto, que é o elétron, e vai retornar, o que foi que vai acontecer aí? Ele vai transferir momento linear para o elétron. E aí o que é que vai acontecer? O elétron vai sair da posição
não é? Que você está procurando vê-lo. Mas o elétron vai sair da posição, porque ele absorveu, e houve uma reflexão da luz. Quando o fóton chegar ao seu olho para observar a posição, ele não vai mais estar na posição em que você pensava que iria encontrá-lo. Quando você está observando, ele já se movimentou da posição original antes de receber a iluminação com fótons de luz. E aí tem um princípio da óptica. Essa óptica é da física, não é ótica, é óptica, que é a parte da física que estuda esses fenômenos, né? De espelhos, reflexão da luz, refração, etc. Então, tem um princípio, né, que diz o seguinte: não se pode localizar a posição X do elétron ou outro objeto microscópico, mas nós estamos nos referindo ao elétron com exatidão maior do que mais ou menos lambda. O que é lambda? O comprimento de onda associada ao foto de luz, né, utilizada para iluminá-lo, que é este aqui que vocês ligou do aparelho, do microscópio. É esta radiação que tem comprimento de onda lambda. Certo? Então, quando você tenta fazer a medida da posição, você não vai encontrar uma precisão nesta posição. Vai ter uma incerteza, que chamamos delta X, incerteza na posição, porque ele saiu e, de acordo com esse princípio, ele vai ficar numa faixa ou mais ou para menos. Ele pode ter se deslocado para mais, e aqui você vai ter um referencial, né? O seu elétron está numa direção X. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Ao vê-lo, você não pode dizer que ele estava bem na metade dessa certeza aqui. Não, não vai estar. Ele poderá ter ido para a direita, para mais ou para menos. Né? Então, a gente diz, o delta X, a incerteza na posição vai ser mais lambda associada ao comprimento de onda do fóton ou menos lambda. Tá certo? Então, veja, já que nós sabemos aqui, nós temos, né, essa incerteza na posição do elétron, né, o que é que você faz para melhorar e tentar detectar a verdadeira posição? Ora, partindo desse ponto e chegando a esse, olha, você vai diminuir, não é? Os lambda, essa diferença, o delta X, você vai diminuir o delta X. Não é? O que é que vai acontecer? A incerteza na posição é o delta X, você tem que diminuir essa incerteza, a procura da certeza da posição. Então, a incerteza na posição do elétron, delta X, nesse caso, é grande. Agora, com a diminuição do comprimento de onda desta radiação, vai diminuir o comprimento de onda. O que é que vai acontecer? A incerteza na posição do elétron, delta X, é pequeno, porque você diminuiu, não é isso? Bom, agora continuando. Nós não sabemos que o momento linear mv está relacionado com H sobre lambda, a hipótese de De Broglie, né?
Quando você faz a diminuição do comprimento de onda, que agora a incerteza diminuiu. Aí você pensa, tá muito bem. Se eu diminuir, eu posso agora precisar. Mas ainda não deu, aí diminuo mais. Aí eu vou encontrar o elétron numa determinada posição. Lê do engano. Por que isso? Porque à medida que você diminui o lambda, você vai melhorar a sua incerteza na posição. Vai. Mas o que é que vai acontecer? Presta atenção. Diminuindo o lambda, o que é que vai crescer aqui nesta nossa formulinha? O H é a constante de Planck. Quando você diminuiu o lambda, né, passou aqui, o denominador diminuiu. O que é que vai aumentar aqui? É o momento. Momento não é mv, a massa vai mudar, né? Mas quem vai mudar é o v, é a velocidade deste elétron se deslocando, né, na direção x. Ela é que vai mudar. Portanto, se diminuiu o comprimento de onda para melhorar a posição, você vai aumentar a velocidade, correto? Porque são inversamente proporcionais. Aqui é o mv, o v aqui, e o comprimento de onda no denominador. Tá certo? Portanto, a gente diz a posição ou o momento linear do elétron, ou de partículas microscópicas, né, nunca poderão ser determinadas com precisão. Porque se precisar uma, a outra vai aumentar. Não é isso? Vai aumentar o valor da velocidade. No caso, a gente diz a incerteza, o delta, a incerteza na velocidade. E se você for diminuir o V, o delta X vai aumentar, tá certo? Por isso que a gente, né, diz que o princípio da incerteza funciona para elétrons num determinado sistema atômico, o elétron do átomo de hidrogênio. Nós não podemos precisar, né, com certeza mesmo, a posição e a velocidade. Então, você vai ter uma incerteza, vamos falar da posição. Você vai ter uma incerteza para saber qual é a posição do elétron em torno do núcleo, certo? Vai ter essa incerteza. Você nunca poderá dizer onde é que o elétron se encontra. Você vai falar, né, de uma outra maneira para explicar, para expressar aonde o elétron se encontra em torno do núcleo. Mas para isso, antes de irmos para essa outra premissa que faz parte do arcabouço da mecânica quântica como base, né, é a gente analisar essa figurinha, que eu tirei até do livro do Watkins, né? Ele diz o seguinte: a posição da partícula, não é? Localização da partícula está mal definida. Então, olha como ela se encontra. A gente não sabe bem onde é que ela se encontra. Enquanto que o momento linear, que vai ser representado por setas, aqui a gente está vendo essa seta e essa outra seta, né? O momento linear pode ser especificado razoavelmente. Ou seja, eles estão bem próximos aqui, né? Quando você faz a localização da partícula, está bem definida, olha, então a partícula vai estar mais aqui. Você
fez agora, diminuiu a incerteza na posição, que estava muito, né, muito distribuída. O que é que vai acontecer? O momento agora é quem ficou, né? Você perdeu a precisão na medida do momento. É o que nós falamos agora há pouco, tá certo? Então, a localização da partícula aqui vai estar bem definida. Você vê que diminuiu as possibilidades, né, das posições desta partícula. Diminuiu. Mas aumentou a incerteza do momento, né, da partícula. Foi o que nós observamos. Então, para você entender, você leia esse princípio da ótica, muito bem, e vai observar um experimento, usando mesmo um microscópio, né? Mas, para tanto, você tem que usar uma luz. E a luz, quando se chocar com o elétron, o fóton de luz, o que é que vai acontecer? Ao retornar para o olho do observador, o elétron já não vai mais estar quando ela refletiu, né, iluminou o elétron. Então, ele vai ter uma perda da precisão de sua posição. Vai ficar com a incerteza desta posição, que está relacionada com menos e mais lambda, uma faixa aqui, né? E aí você vê que se você tentar diminuir para ter uma posição melhor para o elétron, você vai perder no momento, vai ter uma incerteza na velocidade, porque são inversamente proporcionais. Aqui é mv, né? Podemos tirar, né? Vai ser como os requisitos de se descrever completamente a trajetória de uma partícula, elétron, por exemplo, no átomo, são determinações exatas e simultâneas da sua posição e de seu momento, que é a velocidade, porque aí você tinha que dar as duas para saber exatamente onde ele se encontra. Verifica-se que, para partículas microscópicas, não se pode determinar suas trajetórias. Portanto, para tais partículas, não tem sentido em falar em trajetória bem definida como a do elétron no átomo de Bohr. No átomo de Bohr, a gente pode. Você se lembra. Ele está a uma determinada distância do núcleo, né? E aí ele tem associado o momento angular, e aí ele está numa determinada órbita. E é uma determinada velocidade, que eu não fui fazer o cálculo da velocidade do elétron em uma determinada órbita, mas se pode fazer isso no modelo, né, de Bohr. Aqui nós estamos no modelo, né, que tem outros princípios, que é a mecânica quântica, que eu já comecei a explicar a vocês, né? A energia que é dada, agora há pouco nós vimos exatamente, né, o princípio da incerteza, e vimos também que o elétron tem comportamento de onda, né? Ondas de de Broglie. Pois bem, as partículas microscópicas comportam-se diferentemente das macroscópicas devido ao fato de seus comportamentos ondulatórios serem perceptíveis experimentalmente. É o experimento de difração de elétrons, por exemplo, né? E aí vem Max Born, baseado no princípio da incerteza, propôs que
já que não se pode falar em trajetória do elétron, a única coisa que se pode falar do elétron no átomo é da probabilidade de encontrá-lo dentro de um certo espaço em torno do núcleo. Tá certo? Então, daí surgiu assim a necessidade do desenvolvimento de um novo tipo de mecânica, capaz de explicar o comportamento ondulatório de partículas microscópicas como o elétron, já que a mecânica clássica não havia sido capaz. E aqui, no caso, a gente pode nos referirmos a quem? Ao modelo de Bohr, que tem muito da clássica, mas tem alguma da quântica, não é chamada mecânica quântica, da quântica. Por quê? Porque ele quantizou o quê? O comprimento do momento angular. O momento angular do átomo de Bohr está quantizado pelo segundo postulado, não é certo? Bom, isso aí foi, né, surgiu então o nascimento, né, dessa novo tipo de mecânica, que é chamada mecânica quântica, ou também chamada mecânica ondulatória, porque associa ondas associadas, ondas de matéria, tá certo? Então, eu resumo agora para a gente vir na sequência, né? Planck, depois de Broglie, depois o princípio da incerteza de Heisenberg, e coloco aqui também a ideia do Max Born, que acabei de ler, que é a da probabilidade do elétron no entorno do núcleo. Então, para o modelo do átomo atual, nós não podemos falar, não é, da posição do elétron em torno do núcleo. Ninguém pode. Princípio da incerteza. Né? Então, esse físico é físico alemão e foi o professor de vários daqueles que eu falei para vocês. Né? Ele fez a seguinte, que nenhum outro deles tinha feito. Ele fez o seguinte pensamento, baseado no princípio da incerteza. Né? E qual foi a proposta dele? Foi para a interação do estado do elétron em torno do núcleo, ou seja, do comportamento do elétron no átomo de hidrogênio. E qual foi a proposta dele? A proposta resumida, com respeito ao estado do elétron no átomo de hidrogênio, já que pelo princípio da incerteza não se pode descrever sua trajetória, nem sua posição, nem sua velocidade, né? Pode-se conceber a probabilidade do mesmo ocupar certo espaço em torno do núcleo. Então, quando nós formos tratar, não é, do átomo de hidrogênio, em maiores detalhes, você vai observar, através da ideia do Max Born, né, o seguinte: se você tem um núcleo aqui no centro, aqui o núcleo seria aqui, para esta distribuição do elétron em torno do núcleo do átomo. E aqui no centro, que é esférico, e aqui, o núcleo do átomo está no centro. Muito bem. Vamos examinar a figura 1. Bom, a figura 1, você vai interpretar como probabilidade que existe do elétron
se encontrar em torno do núcleo. Ou seja, nessa zona bastante escura, ele tem probabilidade maior. Observa que está ficando, não está tão escura, está assim meio esbranquiçada, né? À medida que você se afasta do núcleo, isso vai aumentando, né? Essa parte esbranquiçada está ficando, né? E qual é a interpretação? É que a probabilidade de você encontrar o elétron nessas regiões que estão bastante, né, distantes do núcleo, a probabilidade vai ser pequena. Isso aqui, pense isso como uma esfera, né, em torno do núcleo. Do contrário, quando você vai se aproximando, olha, ela vai ficando mais uniforme. Então, a probabilidade de você encontrar o elétron à medida que se aproxima do núcleo vai aumentando. Né? Portanto, nesta distribuição aqui, né, nesta distribuição, você não pode pensar o elétron como saindo deste ponto e se deslocando nesta. Ele fez exatamente aqui um C, descreveu um C. Saiu deste ponto e veio para cá. Ninguém pode falar nesses termos. Como também não pode dizer que o elétron se deslocou deste ponto até o outro extremo. Ou mesmo que vai lá por trás e chega neste ponto aqui que ele saiu. Ninguém pode falar desta maneira. Também, veja, nesta outra distribuição, que você tem o quê? Uma região entre essas duas esferas aqui, você tem uma região em que está o núcleo, mas elétron não. Você está vendo que está bem claro aqui. Não tem probabilidade dele se encontrar entre esta distribuição com essa outra distribuição. Entretanto, nesta de cima, a interpretação é a mesma que neste caso, como se fosse uma esfera, né? Uma esfera não totalmente, mas pense assim, a região em que está bastante escura, onde a probabilidade é mais alta para os extremos, você vai vendo que a probabilidade de ser encontrado vai diminuindo. Vai diminuindo. Então, os pontos vão se afastando mais uns dos outros. Mesma coisa seria aqui. Daí você não pode pensar o elétron sair dessa esfera superior, passar para a esfera inferior, chegar aqui. Ou mesmo ir, né, e sair desse lado. Não pode, de forma nenhuma, você pode pensar o elétron no átomo desta forma. O que você vai pensar é a probabilidade dele se encontrar, alta probabilidade, nessa região onde você encontra, né, bastante pontos juntos que fica uniforme. Nesta outra também. E aí vem aquela história, e se ele passar deste para esse? Não, ninguém pensa dessa maneira. Se for pensar assim, nós estaremos errados. Por quê? Porque a probabilidade que o elétron tem nesta situação aqui, depois nós vamos olhar que situação é essa. Aí você vai ver que é um orbital P, aqui vai ser um orbital S, que é esférico, o P, que é tipo um halteres, né? Nessas situações, nós não podemos pensar em qualquer situação do elétron em torno do núcleo, nós só podemos pensar da proporção. Ele tem probabilidade maior nesta região, também igual será nesta região. Né? E vai ter
probabilidade zero de ser encontrado entre esses dois lóbulos. Porque você vê que está totalmente claro, né? Não tem probabilidade dele ficar lá. É porque a gente não fala que ele sai de um lóbulo para outro e volta. Não, nós não podemos falar isso. Quando a gente diz esta distribuição do elétron, nós estamos nos referindo, né, à região do espaço em torno do núcleo que há a probabilidade dele ser encontrado. Tem parte que a probabilidade é grande quando estiver mais lóbulo, tá certo? Então, veja, é assim que a gente vai, né, interpretar o elétron em um átomo. Pode ser o átomo de hidrogênio, pode ser um átomo de hélio, e assim vai. Né? E aí a gente vai ver que essas regiões nós vamos chamar, tá certo? Desculpe, aí o telefone está tocando, mas eu não... Agora, um deles, daquele cientista, não é? que é austríaco, mas que estudou lá, né, com aqueles outros, toda a matemática para tratar a questão do átomo de hidrogênio. Assim como o Bohr fez, não é? Com base no estudo dos espectros, e aí construiu uns postulados, né, de tal sorte que ele explicou os espectros do átomo de hidrogênio. O átomo mais simples de todos os 118 átomos que nós temos conhecidos até a data de hoje. Né? Então, o Bohr fez um modelo, né, com clássica, usando aquele postulado de quantização do momento angular, mas, enfim, apresentou um modelo que dava para explicar fatos experimentais muito relevantes. O estudo dos espectros atômicos do hidrogênio. Muito bem. Né? Só que quando vai para um átomo de 2 elétrons, o hélio, né? Você coloca no átomo de hidrogênio, vamos falar assim, um outro próton, né? E depois você vai colocar outro elétron, fica com 2 prótons e 2 elétrons. E no núcleo você vai ter também os nêutrons, no caso do hidrogênio, mas o que nos interessa aqui é verificar que quando sai do hidrogênio com um elétron, você vai para o hélio com 2 elétrons. E aí o modelo de Bohr não explica os espectros. Logo no início eu mostrei espectros de átomos com mais de um elétron. Aí tinha, o primeiro dele era do hélio, depois tinha de outros, né, do urânio, com muitos elétrons. Você vê que é muito... Ficam espectros muito complicados. Aumenta o número de linhas, né, porque está aumentando elétrons, o número de elétrons, e você viu que uma linha está relacionada, né, com a energia do fóton emitida quando o elétron pula de um nível de mais alta energia para o de mais baixa energia. Hoje mesmo eu trouxe aí, fiquei muito decepcionado com vocês, com exceção de um aluno, que ninguém fez, ninguém estudou, ninguém sabe nada. Então, é importante verificar isso, que o modelo de Bohr só servia para o do hidrogênio. O Schrödinger, este que você está vendo aqui, austríaco, Schrödinger, ele construiu uma outra
mecânica, que chamou-se mecânica quântica, as equações básicas, que é até chamada, a equação básica, é chamada a equação de Schrödinger, da mecânica quântica. Né? Você observa que é uma equação muito complicada, muito mesmo. Equação diferencial, né? E quando você compara com a equação de Newton, a equação básica da mecânica clássica, força é igual a massa vezes a aceleração. Né? Aqui a gente resolve no nível de colégios, sem usar a sua forma como uma equaçãozinha diferencial. Mas quando você coloca já a derivada, né, para expressar a derivada em relação ao tempo, para expressar a aceleração, ela fica uma equaçãozinha diferencial muito simples, que a gente nem precisa utilizar esse artifício para resolver os problemas, né, que a gente trata no colégio, né, logo agora no início, né, que vocês vão fazer. Entretanto, a dele é muito complicada. Olha, eu coloquei aqui, né, e não vou nem dar muitos detalhes sobre ela, porque foge. Nós vamos ver a aplicação. Então, está aqui, olha. Essa daqui é uma equação, né, diferencial, né? É diferencial até parcial, é muito complexa, né? Mas o que é importante para a gente que ela toma forma dependendo do seu problema, né? Dependendo do seu problema. Então, ela, para o caso do átomo de hidrogênio, é importante falarmos das soluções desta equação. As soluções são dois tipos. O que nós chamamos, né, psi, que são orbitais atômicos. São funções matemáticas, né? Não vamos nem ver a forma, não precisa, só precisa a gente mostrar a vocês que estas funções, quando a equação é resolvida, você vai obter o quê? Aqueles orbitais. Orbital S vai ser um orbital que é esférico, tem este formato assim, esse tipo aqui, é um orbital esférico, e aqui você viu que eu mostrei um S, que está no primeiro nível, N igual a 1, que é o primeiro nível do átomo de Bohr, N igual a 1. Lá no átomo de Bohr é a primeira órbita. Aqui não é órbita, porque a esta distribuição, vê se vocês começam a aprender isso, a esta distribuição da probabilidade de encontrar o elétron é orbital S. Orbital S. E este orbital S, você pode encontrá-lo tanto no primeiro nível, ou pode encontrá-lo no segundo nível de energia, certo? Depois você pode encontrar mais, fazendo a solução da equação para o átomo de hidrogênio, que tem você vai encontrar no segundo nível outro tipo de orbital, além do S, orbital 2p. Sempre, em todo livro, em todos os artigos, é padronizado. Esse psi representa funções de onda, ou seja, os orbitais atômicos são as soluções da equação. Ó, são orbitais, são psi e as energias. Então, veja, você no segundo nível, você pode ter dois tipos de orbitais, 2s e 2p. No terceiro nível de energia,
Aí você vai verificar que você vai encontrar o 3S, o 3P e o 3D. Né? E assim vai. No quarto nível, né? Aí você tem o 4S, o 4P, o 4D, 4F, e etc, etc. Então, o que eu quero que vocês entendam é que os orbitais atômicos, que quando você coloca num programa de computador, ele desenha aquele orbital. Na próxima, acho que no próximo slide você vai ver os mais simples em 3 dimensões. Então é isso. E o outro tipo de solução da equação são as energias dos níveis de energia. O átomo de Bohr, né, é uma equaçãozinha bem simples para calcular a energia. Né? Então, você tem aqui as energias, sim, terceiro nível, etc., até N infinito, que vocês já deveriam saber o que é esse N infinito. É que o elétron está tão distante do núcleo, né? Mesmo nesse modelo aqui da mecânica quântica, isso não muda. Né? O núcleo vai ficar no limite do espectro de linhas. Você pode ver naqueles slides, né? Quando as linhas vão se aproximando, né? O átomo está ionizado, o N é infinito. Esse infinito é porque é um valor tão grande que o valor da energia, né, cai para zero. Então, você observa aqui, né, outra maneira de apresentar soluções. Aqui, soluções da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Primeiro são os psis, são os orbitais atômicos do átomo de hidrogênio. Então, está aqui. Aqui eu já coloquei, né, no formato, no espaço 3D. No programa de computador, ele vai desenhar em 3 dimensões tipo esfera. Né? Tipo esfera, que é para orbitais S. Orbitais S. No primeiro nível só tem um tipo de orbital, que é o orbital 1s. Só tem. Já no segundo nível vai ter, eu falei há pouco, vai ter o S e vai ter o 2, vai ter P. Aqui no caso, a gente 2P também é do segundo. Como nós estamos no espaço em 3 dimensões, aqui nós mostramos S, eles vão ficar aqui, são esferas com o centro, né, com o núcleo no centro, na origem dos eixos. Tem um, depois tem o outro, 2S. Mas no segundo nível, você vai ter 3, 2PZ, 2PX, 2PY. Está aqui, eu coloquei. Ó. Do probleminha que eu trouxe hoje. Segundo nível de energia tem menos 0,54 vezes 10 a menos 18 joule. Né? Aí você vai ter o 2S e você vai ter 3 orbitais 2P, porque cada um deles vai ficar sobre um eixo do nosso sistema. E tem uma convenção, é importante você saber dessa convenção. O 2PZ se coloca sempre o Z neste eixo vertical. Os 2x e o y ficam no plano. Né? Aí você tem, olha, 2, aí eu coloquei até assim, 2px, são 2 lóbulos como esse, né? Vão ficar aqui.
no eixo X. O 2πy vai ficar aqui, ó. E o PZ é este, tá certo? Então, estamos mostrando indicações de orbitais nos níveis de energia. E aqui você tem os níveis de energia, nível 1, nível 2. Esse N se chama número quântico principal. Então, o número quântico principal dá o nível de energia. Seria, no átomo de Bohr, a órbita, a primeira órbita. O modelo ele não foi, ele não surgiu da quantização do momento angular n, né? O momento angular era igual a n, número inteiro que ia de 1 até infinito, né? E tinha um parênteses h sobre 2π. Né? Então, você tem também no da mecânica quântica, modelo da mecânica quântica, é o modelo atual, só a gente não ficar falando mecânica. No modelo atual, você vai ter níveis de energia, que são as soluções da equação, bem como os orbitais, que são as outras soluções psi. Tem dois tipos de soluções, energia e orbitais atômicos, que são funções. Isso aqui é uma função. Tem uma fórmula bem complicada, mas tem os programas que você coloca e ele desenha bem direitinho. Certo? Bom, vou encerrar, certo? Vamos ver aqui. Espero que vocês leiam com cuidado todos esses slides. Olha, na resolução da equação, a equação de Schrödinger, né? Aparece, na resolução, aparece o conjunto de 3 números inteiros. Quais são esses números? Esse conjunto é número quântico principal, N, número quântico secundário, ML. Correto? Eles são denominados números quânticos. Daí serem as representações destes números. Olha aqui, isso aqui é uma solução. Psi é uma das soluções. Só que essa solução vai estar relacionada com um número quântico principal. Por exemplo, se for do átomo de hidrogênio em seu estado fundamental. É este aqui, estado fundamental de mais baixa energia. Este aqui. Este aqui, sim, diga. Então, por que o S ele não fica... Sim, foi boa a sua pergunta. Por quê? Porque são soluções. As soluções da equação, eu mostrei para vocês, olha, as soluções da equação do Schrödinger, né, para o hidrogênio, que é o que está nos interessando, tem 2 tipos de soluções. Uma delas é o psi. Olha, ele está na equação psi. Aí você resolve isso, essa equação, e vai encontrar valores de psi. Não é só um valor, entende? São vários valores. É psi que a gente coloca uma identificação, porque são diferentes. Por que 1? Porque está no primeiro nível de energia. É porque o E vai estar com N igual a 1. Tá certo? Está no primeiro nível de energia.
E aí, o batismo S. Por que S? Porque você pode ter, noutros níveis, outros tipos de orbital. Deixa eu mostrar. Você tem esta energia, você tem esta função, ou seja, este orbital atômico, que é a solução para cá. Mas eu quero só mostrar que quando resolve a equação de Schrödinger, nós estamos falando do hidrogênio, mas para qualquer coisa, não precisa ser para átomos, pode ser para outras, se deslocando dentro de um volume, de um paralelepípedo, por exemplo. Pronto. Você monta essa equação para este caso, uma partícula, né, como se fosse o elétron dentro de um paralelepípedo. Né? Aí você resolve, ela tem um formato, um jeitão é essa, mas cada uma tem funções, que aqui no caso que nós estamos com átomo é orbital atômico, mas para outro problema se chama funções de onda, por exemplo. Funções de onda. E energias. Essas energias estão relacionadas com as funções. Então, voltando àquela sua pergunta, quando for um S, a função de onda vai ser um orbital atômico, o primeiro que você vai encontrar, um S, significa, né, que você chama o S, está no primeiro nível. Ou seja, qual é a energia dele? N igual a 1. Entendeu? Vamos observar a figura deste orbital aqui para o hidrogênio. Ela está aqui. Olha, é este orbital. Eu não chamei Psi1S. Pronto. Qual é o formato? É uma esfera. É uma esfera. Essa esfera, o centro dela, vai estar o núcleo, o próton do átomo de hidrogênio. Então, você diz, é um orbital do primeiro nível, 1. Depois, você vai dar o tipo de orbital. Vai estar relacionado com o formato do orbital. Então, se é esférico, 1S. 1S. Por isso que a gente colocou 1S esférico, para mostrar, dizer que ele é esférico. Muito bem. Quando você for para o segundo nível, eu vou retornar aqui. Pronto. Quando for para o segundo nível, você vai resolver, né, na resolução, você vai ter o psi e você vai ter energia do segundo nível. Esses orbitais que você encontrou, né, eles têm energias do segundo nível. Eles estão associados ao segundo nível. Então, tem energias do segundo nível. Quais são eles? Não é só mais S. Você vai ter segundo nível, vai ter um S, e você vai ter o segundo nível, um orbital tipo P. Entendeu? Então, no segundo, né, psi, tem de dois tipos. Todas as duas têm a mesma energia, N2. Vamos olhar a figura. Está aqui. No segundo nível, você vai ter orbitais. O 2S, que aí o 2S, qual é a diferença para um? Ele é maior, é uma esfera maior. Tem outros detalhes, mas por enquanto eu vou dizendo. É uma esfera maior. Pronto. Aí você olhando de longe já vai ver que. Agora, você encontra também orbitais 2P. Ó.
e encontrou 3 orbitais 2p. Se encontrou 3 orbitais 2p, qual é o formato dele? É um tipo Alteres. Aqui a gente mostrou só um, 2pz, para mostrar que esse z, esse x, esse y, eles mostram os eixos de um sistema de coordenadas em 3 dimensões, porque é no espaço, com o núcleo aqui no centro. Então, você vai ter o 2pz aqui. Ele vai ficar aqui, o 2pz. Correto? Mas tem também o 2py e o 2pz, e o 2px e o 2py. São todos desse tipo aqui, Alteres. Só que o x fica no eixo do x. X fica aqui, ó. Sim. Enquanto que o do y vai ficar no eixo, montado, né? Montado no eixo dos y, aqui. Entende? Então, tem alguma pergunta mais, algum de vocês? Que eu acho que tirou. Uma bolinha também, né? É porque ele é esfera, é uma função espacial. Né? Não adianta entrar nos detalhes, mas é uma função matemática, é uma função que fica no espaço, em 3 dimensões. Tanto é que quando, né, o computador faz a forma, a gente dá, aqui já dá assim, impressão que é no espaço, é uma esfera. Bem, o orbital é P. P é um tipo Alteres, assim, certo? E só para a gente terminar, são esses comentários aqui, né? Eita, já estão. Não, vamos parar aqui, que aí na segunda-feira a gente parte daqui, né? E vamos entrar nos orbitais atômicos, para chamando a atenção. São soluções da equação de Schrödinger, né? No caso, para o hidrogênio. Como é que são essas soluções? É aquelas funções psi para dar orbitais. A gente não está falando das energias aqui. A gente está falando dos orbitais atômicos, que têm forma. E cada um deles assume os quânticos. Aí você vai ter mais de um valor, né? E o ML também.